Nós vamos à palavra de Deus nesta hora e eu quero ler com os irmãos no livro do profeta Isaías, o capítulo é o 40, e eu quero fazer uma leitura a partir do verso 12. Isaías, capítulo 40, dos versos 12 ao 31. Eu quero nesta noite pensar com os irmãos sobre Deus é o Todo-Poderoso. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. E o capítulo 40 de Isaías, ele é um capítulo muito interessante, porque nós temos um ponto de virada no livro de Isaías. Isaías é como uma miniatura da Bíblia. São 66 capítulos. 39 capítulos, Isaías faz muita menção acerca do seu tempo presente. E do capítulo 40 em diante, Isaías menciona acerca de situações futuras. Então, o capítulo 40, ele começa exatamente uma nova perspectiva na profecia de Isaías. E nesse capítulo 40, o versículo 12, o profeta escreve assim: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, para Deus, as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A um ídolo que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Vamos ler juntos o último verso? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Nesta série de mensagens que traz como título Quem é Deus? Na primeira mensagem, nós descobrimos que Deus é o Criador. E descobrimos que tudo começa com Deus. Porque antes que tudo houvesse, Deus já existia. Ele criou todas as coisas e tudo pertence a Ele. Na segunda mensagem, nós contemplamos esse Deus Criador como o Pai perfeito. Nós podemos aprender que Deus não é um ser distante, que criou este universo e de longe apenas se comunica com Ele. Não. Deus se relaciona conosco. Deus nos conhece. Deus cuida de nós e Ele nos ama. Hoje nós precisamos dar mais um passo nessa descoberta de quem é o nosso Deus. Se Deus é o nosso Criador e o nosso Pai, nós precisamos perguntar qual é o poder desse Deus. Será que esse Deus consegue cuidar de todo o universo e de cada um de nós ao mesmo tempo, sem nunca se cansar? Porque eu não sei os irmãos, mas cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo cansa. Às vezes não damos conta de cuidar de tantas coisas em nossa vida e nos cansamos. Somos absorvidos por uma demanda, às vezes, que foge completamente ao nosso controle. Então nos surge essa pergunta: será que esse Deus, que é o Criador, criou todas as coisas, que se relaciona conosco, será que Ele tem poder suficiente para cuidar de tudo sem se cansar? Será que Deus se estressa? Será que Deus fica exausto? Será que Deus tem poder suficiente para não perder o que se diz, o fio da meada, não perder a ponta da corda? Isaías responde-nos da seguinte forma: Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. E o profeta garante que Deus nunca se cansa e Ele é incansável em cuidar de tudo que Ele criou. O contexto de Isaías escreveu este livro, especialmente o capítulo 40 agora, por volta aí do ano 700 anos antes de Cristo. E Isaías agora ele está fazendo uma profecia acerca de um momento futuro, cerca de 100 e poucos anos depois, quando o povo de Israel, por ocasião do cativeiro, faria reclamação acerca de Deus, de que Deus teria abandonado o seu povo. Isaías então está apontando para um futuro, quando o povo de Deus se sentiria desamparado pelo próprio Deus, e o povo começaria a questionar o poder de Deus em cuidar do universo e também cuidar do seu povo. O período a que Isaías se refere é um período em que o povo de Israel estaria enfrentando no futuro diversas dificuldades políticas, econômicas, morais e também espirituais. E o capítulo 40 ele começa justamente com uma palavra de consolo. O versículo 1, se for possível, colocar na tela para a gente, Keidson. O versículo 1 do Salmo 40 começa exatamente assim: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus.
uma palavra, um capítulo inteiro da Bíblia de 31 versículos de consolo para o povo de Deus. O povo estava fazendo duas grandes perguntas. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco? Será que Deus está sendo justo conosco? Afinal de contas, nós amamos e servimos a Deus. Isaías responde mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é aquele cuja grandeza é incomparável em todos os aspectos. E quando nós enxergamos Deus como Todo-Poderoso, nós descobrimos que não existe crise grande demais que Deus não possa agir. Algumas verdades à luz desta visão impressionante de Isaías acerca de Deus. Em primeiro lugar, Deus é o Todo-Poderoso porque a sua grandeza é maior que toda a criação. Meus irmãos, Isaías começa no versículo 12 com uma pergunta até ilógica, uma pergunta sem sentido. Quem pode medir as águas na concha da mão? Quantos litros de água há em toda a terra? Neste universo, quem pode dizer quanto de água há? Isaías também pergunta: quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? O que Isaías está aqui trazendo para nós é a seguinte verdade: não há ser humano algum que tenha capacidade de medir as águas do oceano. E eu desafio você, quem sabe, a ir para casa daqui a pouco e chegar em casa e abrir lá, alguma IA dessa aí, e procure alguma IA que possa responder com precisão quantos litros de água há em todo o mundo. Nenhuma inteligência humana e nem mesmo artificial é capaz de dizer. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe quanto de água há no mundo, Deus sabe quanto de pó da terra há no mundo, Deus sabe quanto mede esse céu que está sobre nós. Isaías está tentando colocar diante dos nossos olhos algo que a nossa mente não consegue compreender. As águas do oceano, o céu, as montanhas. E é exatamente assim que Isaías tenta nos fazer perceber a grandeza de Deus. Aquilo que para nós é imenso é pequeno diante de Deus. Aquilo que para nós é intransponível é simplesmente nada diante de Deus. O universo é gigantesco para nós, mas para Deus não é. Para eu e você darmos uma ida de um lugar ao outro, nós precisamos de tempo e precisamos inclusive de algo que nos transporte. O nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está do outro lado do mundo. Ele é o Deus onisciente e onipresente, e também onipotente. As estrelas são incontáveis para a ciência. Os astrônomos tentaram contar as estrelas do céu, mas não chega a um resultado exato. Isaías diz que Deus não apenas criou elas, mas Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele conhece cada uma das estrelas. O tamanho da criação não assusta o Criador. E aqui está então a primeira verdade: se Deus é poderoso o suficiente para criar e sustentar o universo, Ele é poderoso o suficiente para sustentar a nossa vida. Talvez hoje você esteja diante de um problema que parece maior do que você. Pode ser, mas ele não é maior do que Deus.
O seu problema pode ser grande. Pode ser grande. Mas o nosso Deus é infinitamente maior. Infinitamente maior. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro porque a sua grandeza é maior do que toda a sua criação. Mas Deus é o Todo-Poderoso também porque a sua sabedoria e soberania são incomparáveis. Versículos 13, Isaías pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem Deus algum dia pediu conselho? Qual foi a faculdade que Deus fez e ele então teve ali professores? A resposta é óbvia: ninguém foi conselheiro de Deus, porque Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa de professor, Deus não precisa de alguém para explicar a realidade para ele, porque ele sabe todas as coisas. A sua sabedoria é perfeita, a sua soberania é absoluta. E Isaías continua mostrando que Deus é maior do que a ciência humana. A ciência pode descobrir muitas coisas, mas quando a ciência descobre uma coisa, Deus já sabia daquilo há muito tempo. Eu li tempos atrás que a ciência chegou a uma conclusão de que uma embarcação, para ser colocada de maneira flutuante na água, ela precisa ter X de comprimento, de largura, de altura. E para surpresa da ciência, a arca do Noé, ela tinha exatamente a medida necessária para ela flutuar sobre a água. A ciência pode observar o universo e a cada dia descobrir uma coisa nova. Pode estudar as células do nosso organismo, pode investigar a matéria, pode produzir tecnologia extraordinária, mas nenhuma descoberta humana torna Deus menor, porque aonde a ciência chega, Deus sempre esteve. Aonde a ciência chega, Deus sempre esteve. Eu não vou nem dizer que Deus chegou primeiro, Deus sempre esteve. Porque o Salmo 139 nos diz: de onde me fugirei da tua presença? Se eu subir na altura, tu está lá. Se eu descer às profundezas da terra ou até do oceano, o Senhor já está lá. O nosso Deus, Ele é maior do que a ciência humana. Deus é maior do que as nações. Versículo 40, o profeta diz que as nações, hoje nós temos no mundo aí cerca de 200 nações alistadas pela ONU. Cada país que se acha às vezes soberano, não é? Fala-se muito em soberania nacional. Pena que o ser humano não pensa na soberania divina. Mas cada nação que se acha superpoderosa, elas são como gota de um balde, como pó. Pense nos maiores impérios da história. Pense no Egito, na Assíria, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, Roma. Todos esses impérios, eles tiveram o seu momento. Todos pareciam invencíveis, mas todos passaram. Todos passaram, mas Deus permaneceu. Os impérios surgem, os impérios desaparecem, os governos mudam, os presidentes passam, as potências se levantam, as potências caem, mas Deus continua assentado no trono. É Ele o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. A nossa esperança, meus irmãos, não está na estabilidade das circunstâncias.
Nós estamos aí num ano chamado eleitoral, estamos a pouco mais de um mês de fazermos algumas escolhas acerca dos que nos governam, e como cidadãos nós precisamos cumprir então esse dever com o voto. Mas acima de tudo isso está o nosso Deus. Independentemente de quem seja eleito, de quem ocupe um cargo de autoridade em uma sociedade, independentemente até mesmo dos meios ou das formas, se lícitas ou ilícitas, se com golpe ou sem golpe, cada autoridade constituída só acontece debaixo da vontade de Deus, seja a vontade ativa ou a vontade permissiva. Se Deus não permitir, não acontece. E se Ele permitir, aquilo que talvez não seja uma vontade dEle, se Ele permite, Ele continua no controle de todas as coisas. A nossa esperança está na soberania de Deus. Deus é maior do que as nações. Deus é maior do que os ídolos. No verso 18, Isaías pergunta: a que figura Deus se assemelha? O homem cria os seus próprios deuses. Isaías diz que alguns que têm mais recursos acabam confeccionando para si algum tipo de objeto, uma imagem, talvez até de ouro. E diz que o outro que tem menos recurso faz talvez de madeira, mas ali esculpe uma ideia de um Deus. Cria aquilo que pretende controlar. O ser humano, ao criar os seus próprios deuses, as suas imagens, diante das quais ele reverencia e se prostra, são deuses que ele cria para tentar controlar, porque eu levo para lá, eu levo para cá, eu limpo ele, eu dou banho nele porque está empoeirado. Mas o Deus verdadeiro, ele não cabe dentro de uma imagem. Um ídolo precisa ser carregado, Deus nos carrega. Um ídolo precisa ser protegido, Deus nos protege. Um ídolo não fala, Deus fala conosco sempre. Um ídolo não ouve, o nosso Deus ouve as nossas orações. E sabe a que distância Deus está de ouvir as nossas orações? Deus está a uma oração. Essa é a distância. A uma oração. Onde estivermos, nós podemos falar com o nosso Deus. A gente vem, inclusive, à casa que chamamos do Senhor, esta casa será chamada casa de oração, mas eu pergunto, é somente aqui que Deus está? Não, Deus está em todos os lugares e nós podemos nos dirigir a Ele e devemos fazer isso de maneira contínua, falando com Ele. Ele nos ouve. Um ídolo não tem vida, Deus é a fonte da vida. E aí Isaías faz a pergunta clássica: a quem podemos comparar Deus? A resposta é: a ninguém. O nosso Deus é incomparável. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele é o Todo-Poderoso também, meus irmãos, porque Ele sustenta todos os que nele esperam. E aqui nós chegamos ao que eu considero o coração do texto. Isaías não está falando sobre o poder de Deus apenas para produzir em nós admiração. Ele está falando do poder de Deus para produzir em nós fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembra, o povo estava em crise, o povo estava em dúvida, o povo estava questionando o amor de Deus, o cuidado de Deus e até mesmo o poder de Deus. E no verso 27,
Isaías registra essa reclamação do povo. O povo estava dizendo: o meu caminho está escondido do Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, o povo estava dizendo: Deus não está vendo. Talvez essa seja também, às vezes, a nossa reclamação. Às vezes é o nosso questionamento: Deus não está percebendo a minha dor? Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não sabe da minha luta? Deus não está vendo a minha família? Deus não consegue enxergar as minhas lágrimas? A resposta de Isaías é: sim, Deus está vendo. Ele está vendo. No verso 28, não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa nem se fatiga. Ele não se cansa, inclusive, de nos amar. Ele não se cansa de se importar conosco, comigo e com você. Que Deus extraordinário, meus irmãos. Nós nos cansamos, Deus não. Nós ficamos sem forças, Deus não. Nós não sabemos o que fazer, Deus sempre sabe. Nós não conseguimos enxergar o amanhã, Deus, Ele já está no amanhã. E então vem uma das promessas mais lindas deste capítulo: Ele é quem dá força ao cansado. Isaías falou tudo isso sobre Deus para dizer exatamente isso: Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de orar, cansado de carregar sozinho uma situação que ninguém sabe. Talvez você esteja cansado de lutar pela família, de lutar pelo casamento, de lutar pela saúde, de lutar contra uma tentação, cansado de tentar fazer o ministério florescer, cansado de esperar por uma resposta. Deus não se cansa. Deus não se cansa. E o Deus que não se cansa pode renovar aquele que está cansado. Todos nós, em algum momento, cansamos. Versículo 30, Isaías diz que os jovens, até os jovens, não teve essa galera que veio aqui à frente, essa galera bonita aqui? Todos esses jovens, adolescentes, então, até os jovens se cansam. E diga-se de passagem, parece que a gente vive, Robson, um tempo, agora que essa nova geração, vez por outra diz: estou cansado. Aí você pergunta assim: cansado às vezes de quê? Não sei, de nada. Cansado. Uma geração cansada. Isaías dizia que os jovens se cansarão e se fatigarão. Diz que os moços cairão. Meus irmãos, até os mais fortes chegam ao limite. A força humana tem limite. A força financeira tem limite. A força física tem limite. A força emocional tem limite. A influência política tem limite. A inteligência tem limite. Mas o poder de Deus não tem limite. É por isso que o texto termina dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa palavra ela é extraordinária. Esperar. Esperar em Deus não significa ficar parado sem fé. Esperar em Deus significa agir pela fé. Significa confiar,
Significa dizer eu não consigo, mas Deus consegue. Significa dizer eu não sei, mas Deus sabe. É dizer eu não controlo, mas Deus controla. É dizer eu não vejo o caminho, mas Deus já conhece o caminho. E o profeta termina falando de 3 experiências que eu gostaria de chamar a sua atenção a elas. Ele fala: subirão com asas como águias. Como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Ele está se referindo àqueles que esperam no Senhor. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A vida é feita de ciclos, ciclos que às vezes se repetem. Às vezes há fases da nossa vida em que voamos. Há dias de nossa vida em que nós voamos alto. Mas é bem verdade também que há momentos em que não conseguimos voar e que conseguimos correr. E correr também é bom. Às vezes voamos, às vezes corremos, mas você sabia que tem momentos que a gente não consegue nem voar e nem correr. Aí a gente anda. Irmã Margarida, o segredo é nunca parar. Voarão, correrão, andarão. Nessa fase, ou nesse ciclo, ou nesse momento em que estamos apenas andando, nós estamos talvez naquele nível assim de sobrevivência. Qual de nós nunca passou por isso? Nível de sobrevivência, em que a gente não consegue ir muito além, mas o segredo é nunca parar. É nunca parar. Andar. Nem sempre nós teremos grandes milagres. Nem sempre nós veremos respostas imediatas. Nem sempre estaremos no alto da montanha, como uma águia. Às vezes simplesmente caminharemos. E quando estivermos assim, precisamos dar um passo de cada vez, uma oração de cada vez, um dia de cada vez. E mesmo quando a gente não consegue correr, Deus continua sustentando cada um de nós enquanto andamos. Enquanto andamos. Eu queria apontar aqui 3 aplicações de tudo isso que ouvimos nesta noite para a nossa vida de maneira o quanto mais prática possível. Primeiro, entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar. Entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar. Pare de tentar carregar sozinho aquilo que somente Deus pode resolver. Coloque nas mãos do Todo-Poderoso. Coloque nas mãos do Todo-Poderoso. Se você está carregando hoje algo que você não está nem mais conseguindo dar um passo, faça aquilo que o apóstolo Pedro bem recomendou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós. É assim, entregar a Deus aquilo que nós não temos como controlar. Não temos. Se há na sua vida alguma coisa, alguma área que você não tem conseguido, mas fugiu ao meu controle, entregue a Deus. Coloque nas mãos do Todo-Poderoso. Segunda aplicação, aprenda a esperar no Senhor. Meus irmãos, a disciplina da espera, ela é talvez a mais difícil de todas. Esperar não é fácil.
A gente acaba de fazer uma compra num desses aplicativos aí, e está ali que vai ser entregue daí 3 dias. A gente acabou de fazer a compra, e a nossa ansiedade, a dificuldade que temos de esperar é tão grande, Augusto, que daí 1 hora a gente abre o aplicativo, vai lá em Minhas Compras para ver aonde está o produto, né? E por que ainda não foi embalado. Porque nós não sabemos esperar, mas precisamos aprender. Precisamos aprender a esperar. Porque são os que esperam no Senhor que têm as suas forças renovadas. Os que esperam em si mesmo, eles não renovarão as suas forças. São os que esperam no Senhor. Então não abandone a fé porque a resposta demorou. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Quem espera no Senhor renova as suas forças. E terceiro, levante os olhos. Levante os olhos. Levantar os olhos é levantar a cabeça. Levantar a cabeça. A Adma me conhece como ninguém. Daqui a um mês a gente completará 25 anos de casados. E vez por outra ela vira para mim e diz assim: Marcos, levanta a cabeça. Levantar a cabeça, levantar os olhos. Talvez hoje você tenha chegado aqui olhando para o problema. Eu faço isso muitas vezes. Fico olhando para o problema. Saia daqui hoje olhando para Deus. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. A doença pode ser assustadora, mas Deus não se assusta com nada. A crise financeira pode ser pesada, mas Deus continua sendo o provedor. O amanhã pode parecer incerto, mas o futuro continua nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de orar, cansado de tentar resolver tudo sozinho. Nesta noite, o Deus Todo-Poderoso diz assim: espere em mim, confie em mim, descanse em mim. Deus é o Todo-Poderoso e não existe circunstância alguma na sua vida maior do que Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos louvar esse Deus. Nós vamos adorar esse Deus poderoso. Esse Deus que nossa alma tem um anseio por Ele. E depois de adorarmos e louvarmos, nós estaremos ainda orando. seja o louvor.
Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite, antes de voltarmos para casa, quem sabe orar por você. Você que necessita de que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, faça algo em seu favor, na sua vida ou na vida de alguém por quem você está intercedendo, seja em qual área for da vida. Se você tem uma causa muito especial e quer colocar diante do Deus Todo-Poderoso, deixe seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos? Vamos clamar a Deus. Sabe, a vida de cada um de nós, ela dá um livro. Há momentos que nós voamos, e nós gostamos de voar, voamos alto, vamos até as montanhas, como a águia. Mas há momentos que a gente não consegue voar, e a gente apenas corre. Correr também é bom, principalmente se corrermos como a corça em busca da água, a água da vida, que é Jesus. Mas a bem da verdade, há momentos que não voamos, não corremos e nós damos passos. Às vezes passos difíceis, passos complicados, porque a estrada ela tem os seus desafios, tem pedras no caminho. Não é fácil andar, mas precisamos continuar andando. Eu não sei em que fase da vida ou em que ciclo da vida você está. Se você está voando, se você está correndo, se você está andando. O que eu sei é que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e nunca vão parar. Serão imparáveis. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pai, aqui estamos na tua casa nesta noite, prestes a voltar ao nosso lar. Já se foi o primeiro dia de uma nova semana. Nós não sabemos o que nos aguarda o dia de amanhã, mas o Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, é quem guarda a nossa vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nesta noite nós fomos lembrados dessa preciosa verdade. E a Tua palavra, quando nos revela o Senhor como Deus Todo-Poderoso, não é tão somente para nós admirá-lo ou contemplá-lo em sua grandeza, mas é para nós pararmos e pensarmos como que um Deus tão grande, tão poderoso, pode se importar ainda conosco. O Senhor se importa, o Senhor nos ama. E ó Deus, aqui estamos nós diante do Senhor nesta noite, colocando diante de Ti as nossas causas. Há, ó Deus, aqui situações que são, ó Deus, para nós muito difíceis e algumas até impossíveis. Talvez um quadro de saúde, ó Deus. Talvez uma enfermidade que a medicina já até mesmo deu um parecer final, mas a palavra final ela é do Senhor. Talvez haja alguém aqui vivendo uma realidade, talvez material, econômica, financeira, muito difícil, mas o Senhor pode, ó Deus, mover o céu e a terra em favor dos teus filhos. Talvez haja alguém aqui vivendo ainda um momento de depressão, ó Deus, ou deprimido diante das pressões da vida, Senhor. Alguém que talvez esteja vivendo angústias que ninguém mais sabe. Alguém que talvez coloca a cabeça no travesseiro na hora de dormir e tem dificuldade para encontrar o sono. Ó Senhor, venha em favor também desses que necessitam assim. Talvez haja alguém aqui, ó Deus, que está clamando ao Senhor pela vida de um familiar, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de um pai, uma mãe, que
que está distante dos teus caminhos, e talvez, ó Deus, já esteja até cansado e cansada de orar, mas o Senhor não se cansa, e nós te pedimos, ó Deus, venha em favor do teu povo responder às orações. Nós esperamos no Senhor e assim, ó Deus, cremos que as nossas forças vão sendo renovadas a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa oferecendo ao Senhor, apesar de quem somos, um culto de louvor e adoração. E o Senhor, de maneira tão graciosa, nos abençoa com a tua palavra que nos consola, a tua palavra que nos edifica e a tua palavra que também nos transforma, Senhor. Que saiamos daqui a pouco, ó Deus, transformados com um novo espírito, ó Deus, alegre, feliz, cheio da tua presença, para vivermos os planos e os propósitos do Senhor. Dê-nos, ó Deus, um bom restante de noite e atenda o nosso clamor nesta noite. Nos dê uma semana de muita paz. Nós oramos ao Deus Todo-Poderoso e oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Diga para o seu vizinho de culto aí agora: espera no Senhor e a sua força será renovada. Deus nos abençoe, meus irmãos, uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo encontro. Amém.